Poderia a fé em Deus justificar um pacto com o diabo? No coração da Europa, enquanto as nuvens da tirania se adensavam, a Santa Sé, guardiã de 2 milênios de fé, se viu diante de uma escolha que mancharia sua história para sempre. Nos corredores do Vaticano, o sussurro de uma ameaça era mais alto que qualquer oração: o comunismo ateu. E para combater esse demônio, a Igreja estava disposta a apertar a mão de outro. Esta é a história de uma aliança profana, selada não em catedrais, mas nos escritórios sombrios do poder. Um acordo cujos termos secretos, alguns dizem, ainda jazem em anexos perdidos nos arquivos mais profundos. Um acordo que talvez tenha sido cimentado com o sangue de um homem, o líder do partido do Centro Católico, Erich Klausener, encontrado morto em seu escritório um dia antes de um encontro decisivo com Hitler, um encontro que poderia ter mudado tudo. Sua morte foi oficialmente declarada suicídio, um suicídio conveniente demais. A República de Weimar estava em seus estertores, um corpo doente, convulsionando nas ruas de Berlim. As tropas de assalto de Hitler, os camisas pardas, não eram apenas uma facção política. Eram uma praga, uma promessa de ordem, através do caos, de força através da brutalidade. Para muitos na Cúria Romana, este novo poder, embora vulgar e violento, era um baluarte, um mal talvez, mas um mal menor em comparação com o espectro do bolchevismo que assombrava o continente desde a Revolução Russa. O medo era um conselheiro poderoso e sussurrava que a cruz e a suástica, por mais antagônicas que parecessem, poderiam ter um inimigo em comum. O Reich construía campos de concentração, o Vaticano construía catedrais, mas ambos temiam a mesma coisa: o bolchevismo, e esse medo provou ser mais forte do que qualquer fé. E no centro desta teia, de medo e cálculo, estava um homem, o cardeal Eugênio Pacelli, o núncio apostólico na Alemanha, um diplomata de rara astúcia, cuja alma parecia ter sido forjada nos labirintos da política eclesiástica. Pacelli conhecia a Alemanha. Ele havia passado mais de uma década lá, testemunhando em primeira mão a ascensão do extremismo. Ele não tinha ilusões sobre a natureza do nazismo, mas ele era um pragmático. A Igreja estava perdendo terreno, suas escolas, suas organizações, sua influência. Um tratado, uma concordata, poderia garantir sua sobrevivência. Era uma aposta perigosa. As negociações começaram em segredo, um balé de diplomatas e advogados entre Roma e Berlim. O vice-chanceler de Hitler, Franz von Papen, um católico aristocrata, era o intermediário, o rosto sorridente de um regime que já afiava suas facas. Ele prometia a liberdade para a Igreja, a proteção de suas escolas, o direito de existir. Em troca, exigia uma coisa: a neutralidade política. O fim do Partido do Centro Católico, a única força democrática que ainda poderia oferecer alguma resistência a Hitler no parlamento. Era o preço da sobrevivência. O acordo foi assinado em tempo recorde, em julho de 1933. Para o mundo, Hitler exibia a Reichskonkordat como um selo de aprovação internacional, uma legitimação de seu regime pela mais alta autoridade moral do planeta. Ele, o ex-cabo, agora era um estadista com quem o sucessor de São Pedro fazia tratados. Para o Vaticano, parecia uma vitória tática, um escudo legal para proteger os católicos alemães da tempestade que se aproximava. Mas a tinta do tratado mal havia secado quando as violações começaram. Padres foram presos, jornais católicos foram fechados, organizações juvenis foram dissolvidas à força e absorvidas pela juventude hitlerista. O escudo legal se revelou ser de papel. O acordo não era uma proteção, era uma mordaça. A Igreja havia trocado sua voz profética por uma promessa vazia de segurança. A pergunta que ecoa através das décadas é lancinante.
O que é mais assustador? O mal que grita sobre si mesmo para o mundo inteiro ou o bem que se cala à parte? O Vaticano via o tratado como uma forma de conter a besta. Mas ao negociar com a besta, deu-lhe o que ela mais precisava: tempo e legitimidade. Os líderes do Partido do Centro, que se opunham ao acordo, foram silenciados um a um. Alguns foram presos, outros, como Klausener, encontraram um fim súbito e trágico. A aliança não nasceu de uma afinidade ideológica, mas de um cálculo frio, um jogo de xadrez geopolítico onde as almas de milhões eram os peões. O Vaticano esperava usar Hitler para destruir o comunismo. Hitler usou o Vaticano para destruir a oposição democrática. Quem enganou quem? Ou, no final, ambos se tornaram prisioneiros de seu próprio pacto? A história da Reichskonkordat é a história de um compromisso moral que se transformou em uma capitulação. Cada concessão, cada silêncio, cada tentativa de apaziguamento apenas fortalecia o regime. A Igreja, que por séculos havia enfrentado imperadores e reis, agora se encontrava enredada em uma teia de sua própria autoria, tentando desesperadamente manter uma aparência de normalidade enquanto o mundo ao seu redor mergulhava na loucura. Eles acreditavam que poderiam dançar com o diabo sem se queimar, mas o diabo sempre lidera a dança. O preço da sobrevivência institucional se revelou ser a perda da autoridade moral, uma ferida que continua a sangrar até hoje. O principal arquiteto do acordo, o cardeal Pacelli, acreditava ter construído uma arca para salvar a Igreja de um dilúvio. Mas quando o dilúvio de sangue finalmente chegou, muitos olharam para ele, o pastor, e ouviram apenas o som ensurdecedor de seu silêncio. Um silêncio que, em breve, se tornaria o legado mais debatido de seu próprio papado. O cardeal Eugênio Pacelli, o arquiteto da Concordata, era um homem de intelecto frio e fé profunda. Em março de 1939, enquanto as sombras da guerra se alongavam sobre a Europa, ele subiu ao trono de São Pedro, assumindo o nome de Pio XII. O conclave foi um dos mais curtos da história. O mundo precisava de um líder, e os cardeais escolheram o diplomata, o homem que conhecia a Alemanha, o homem que talvez pudesse dialogar com Hitler. Mas o diálogo com o abismo é uma via de mão única. Logo após sua coroação, a Polônia foi invadida. A guerra havia começado, e para o Palácio Apostólico começaram a fluir rios de papel, rios de tinta, que descreviam horrores indizíveis, relatórios de diplomatas, cartas de bispos, apelos desesperados de organizações judaicas. Todos contavam a mesma história: execuções em massa, deportações, o início de uma matança sistemática em uma escala nunca antes vista. Dentro dos muros do Vaticano, o ar estava pesado com o peso de um dilema impossível: falar, condenar publicamente os crimes nazistas e arriscar uma retaliação brutal contra milhões de católicos na Alemanha, Polônia e em toda a Europa ocupada. Hitler já havia ameaçado esmagar a Igreja como um sapo. Uma palavra do Papa poderia ser a faísca que incendiaria o barril de pólvora. Ou calar, manter a neutralidade diplomática, protestar por canais secretos e usar a rede da Igreja para salvar quem pudesse ser salvo, secretamente, silenciosamente. Pio XII escolheu o silêncio, um silêncio público, retumbante, que se tornou o centro de seu legado. É possível justificar um pacto com o diabo se a sobrevivência da sua fé está em jogo? Essa era a pergunta que o assombrava. Os defensores do Papa apontam para as evidências documentadas de ajuda. Milhares de judeus foram escondidos em mosteiros e conventos em toda a Itália, incluindo dentro do próprio Vaticano. A Organização de Ajuda do Vaticano emitiu milhares de certificados de batismo falsos. Padres e freiras
Arriscando suas próprias vidas, criaram redes de fuga. Pio XII, dizem eles, era um mestre da diplomacia secreta, agindo nos bastidores, porque uma condenação pública teria sido um suicídio inútil, um gesto teatral, que custaria mais vidas do que salvaria. Ele teria sido um herói por um dia e um tolo por toda a eternidade. Eles argumentam que ele não era o Papa de Hitler, mas o maior salvador de judeus, trabalhando na escuridão para não alertar os carrascos. Mas os críticos veem uma história diferente. Eles veem um Papa mais preocupado com a preservação da instituição eclesiástica do que com o destino de milhões. Eles apontam para a deportação de mais de 1.000 judeus romanos arrancados de suas casas a poucos passos dos muros do Vaticano, em outubro de 1943. O Papa sabia. Ele protestou privadamente, mas publicamente não disse uma palavra. Eles citam seus famosos discursos de Natal, onde ele lamentava as atrocidades da guerra em termos vagos e genéricos, falando sobre centenas de milhares de pessoas que, sem qualquer culpa de sua parte, às vezes apenas por causa de sua nacionalidade ou raça, são condenadas à morte ou à extinção progressiva. Para os aliados, era um balbucio covarde. Para os nazistas, era uma confirmação de que não precisavam temer a ira da Santa Sé. Onde estava a voz moral do mundo quando o mundo mais precisava dela? A tragédia de Pio XII é a tragédia de um homem preso entre sua consciência e sua responsabilidade institucional. Ele era um produto de séculos de diplomacia vaticana, uma tradição que valorizava a cautela, a negociação e a sobrevivência a longo prazo acima de tudo. Ele não era um profeta, era um político. E na política, o compromisso é a moeda corrente. Mas há momentos na história em que o compromisso se torna cumplicidade. Momentos em que a neutralidade não é uma virtude, mas um pecado mortal. A neutralidade entre o bombeiro e o incendiário favorece o incendiário. Cada relatório não lido, cada apelo não atendido, cada palavra não dita, acumulava um débito moral que a Igreja levaria décadas para sequer começar a pagar. O drama se desenrolava em reuniões secretas, em mensagens cifradas, em debates angustiados entre cardeais que defendiam a prudência e aqueles que imploravam por uma ação profética. O Papa ouvia a todos, pesava cada palavra e, no final, escolhia o caminho do meio, o caminho da ambiguidade. Ele acreditava estar navegando por uma tempestade, preservando a barca de Pedro para as gerações futuras. Mas para aqueles que estavam se afogando nas águas do Holocausto, a barca de Pedro parecia estar passando ao longe, com seu capitão olhando para o outro lado. O custo moral desse silêncio foi incalculável, mas havia outro custo, um custo mais tangível que estava sendo contado em lingotes de ouro, em contas secretas e em transações que manchavam a santidade com o indelével odor do lucro. O silêncio tinha um preço, mas a colaboração financeira tinha um dividendo pago com ouro roubado. O coração financeiro da Santa Sé é uma de suas instituições mais secretas, o Instituto para as Obras de Religião, mais conhecido pelo seu nome coloquial e sinistro, o Banco do Vaticano. Fundado em 1942, no auge da guerra, sua missão oficial era administrar os bens destinados a obras religiosas ou de caridade. Mas nos labirintos de suas operações, a caridade muitas vezes se cruzava com o cinismo do grande capital, e no meio do século XX, acusações sombrias começaram a surgir, sussurros que se transformaram em processos judiciais ligando as finanças do Vaticano ao tesouro de guerra do Terceiro Reich. Uma história suja de como a santidade e o dinheiro se misturaram com sangue. A acusação mais chocante que persegue o banco até hoje é a de que ele teria participado da lavagem de ativos nazistas. Isso incluía
não apenas moedas e títulos, mas algo muito mais macabro, o chamado Ouro Ustaše, o tesouro saqueado pelo regime fascista croata de suas vítimas, sérvios, judeus e ciganos. E de forma ainda mais horrível, alega-se que parte desse capital incluía ouro derretido de objetos pessoais e até mesmo de dentes arrancados das vítimas dos campos de concentração. A imagem é grotesca. O ouro que um dia adornou um anel de casamento ou preencheu o dente de uma criança assassinada, sendo transformado em lingotes anônimos, passando por contas numeradas em nome de Deus. Dinheiro não tem cheiro, diz o ditado, mas este fedia à morte. Décadas após a guerra, a caça por documentos começou. Sobreviventes do Holocausto e seus descendentes entraram com ações judiciais nos Estados Unidos, tentando forçar o Banco do Vaticano a abrir seus livros. A resposta da Santa Sé foi uma muralha impenetrável de negação e imunidade soberana. Os arquivos permaneceram trancados, a verdade enterrada sob camadas de sigilo eclesiástico e privilégio diplomático. A narrativa que emergiu foi a de um thriller financeiro, uma perseguição não por assassinos, mas por livros contábeis, por registros de transferências, por qualquer pedaço de papel que pudesse conectar o ouro ensanguentado do Reich aos cofres sagrados de Roma. Os protagonistas dessa história não eram soldados, mas banqueiros de batina e advogados de ternos caros, movendo fortunas através de fronteiras com a facilidade de quem move contas em um rosário. O sistema funcionava com uma simplicidade brutal. O regime nazista e seus aliados, como os Ustaše croatas, saqueavam sistematicamente os bens de suas vítimas. Esse tesouro precisava ser lavado, transformado em ativos legítimos. Os canais financeiros suíços eram uma opção óbvia, mas o Banco do Vaticano oferecia algo único, o manto da santidade e da neutralidade. Transferências feitas através de suas contas eram menos suspeitas. O dinheiro que entrava como saque nazista poderia sair como doações para a caridade, limpo, anônimo e pronto para ser usado. Para quê? Para financiar as operações da igreja, para reconstruir catedrais, mas também, como se descobriria mais tarde, para financiar a fuga de criminosos de guerra. Esta não é uma história de ganância simples, é uma história de pragmatismo levado ao extremo. Para o Vaticano, o dinheiro era um meio para um fim, a sobrevivência e a expansão da fé. Em sua visão de mundo, a ameaça existencial do comunismo justificava alianças e transações que, em tempos normais, seriam impensáveis. Se aceitar dinheiro de fontes duvidosas ajudava a financiar a luta contra o ateísmo, então, talvez, para alguns na Cúria, o fim justificasse os meios. Mas a fonte desse dinheiro não era apenas duvidosa, era demoníaca. Aceitá-lo não era apenas um compromisso, era uma profanação. Cada transação, cada lingote de ouro depositado era um novo fio na teia da cumplicidade. A batalha legal e histórica continua. O Vaticano nega veementemente as acusações mais graves, admitindo apenas a possibilidade de transações individuais feitas por figuras desonestas, sem o conhecimento da Santa Sé. Mas a sombra da dúvida permanece. A recusa em abrir totalmente os arquivos relevantes para este período alimenta a suspeita de que há algo a esconder. O Banco de Deus, criado para servir ao céu, é acusado de ter servido ao inferno. E enquanto os documentos permanecerem trancados, o mundo fica com uma pergunta perturbadora. A casa de Deus foi construída, em parte, com o ouro do diabo? O dinheiro sujo não foi apenas acumulado, ele foi colocado em uso. Ele serviu para comprar passagens, documentos falsos e uma nova vida para homens que deveriam ter enfrentado a forca. Homens que, com a ajuda de alguns clérigos, escaparam da justiça através de rotas secretas que começavam muitas vezes à sombra da Basílica de São Pedro.
Quando o Terceiro Reich desmoronou em 1945, a Europa era um cemitério fumegante. Os arquitetos do Holocausto, os burocratas da morte e os carrascos dos campos de concentração se dispersaram como ratos fugindo de um navio afundando. A caça aos criminosos de guerra começou, mas enquanto os aliados montavam os tribunais de Nuremberg, uma rede clandestina e assustadoramente eficiente começava a operar, uma rede que oferecia refúgio, documentos e uma rota de fuga para alguns dos homens mais procurados do mundo. Essa rede ficou conhecida como as Rotas dos Ratos, e seu epicentro, para o escândalo da história, era Roma, uma cidade santa que se tornou um porto seguro para assassinos em massa. No coração desta teia de aranha estava uma figura complexa e odiosa, o bispo Alois Rudal, reitor do Colégio Teológico Austro-Germânico em Roma, o Santa Maria dell'Anima. Rudal era um austríaco, um pan-germanista convicto e um simpatizante nazista que via o nacionalsocialismo como uma barreira contra o ateísmo bolchevique. Para ele, os criminosos de guerra que chegavam à sua porta não eram monstros, mas soldados anticomunistas, perseguidos, vítimas de uma justiça dos vencedores. Ele transformou seu seminário em um centro de operações clandestinas. Mosteiros se tornaram apartamentos conspiratórios. A caridade da igreja foi pervertida para se tornar um serviço de realocação para genocidas. O método era engenhoso e cínico. Rudal e seus contatos usavam a estrutura da Organização de Refugiados do Vaticano para obter documentos. Um criminoso da SS chegava a Roma, recebia uma nova identidade, um documento de viagem emitido pela Cruz Vermelha com base em informações fornecidas pela rede de Rudal e, com isso, um visto para algum país sul-americano, como a Argentina de Perón. Era um bilhete para a liberdade. Adolf Eichmann, o arquiteto da solução final, escapou por essa rota. Joseph Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, também. Franz Stangl, o comandante de Treblinka e Sobibor. Centenas, talvez milhares de outros seguiram o mesmo caminho. A jornada começava nas montanhas dos Alpes, com guias que os levavam secretamente da Áustria para a Itália. Depois, escondidos em mosteiros perto de Roma ou Gênova, eles esperavam por seus novos papéis. Finalmente, embarcavam em navios a vapor, deixando para trás um continente em ruínas e seus crimes impunes. Era um thriller noir do pós-guerra, jogado nas ruas sombrias de uma Europa devastada, onde caçadores e presas trocavam de lugar e a sombra de uma cruz frequentemente oferecia abrigo aos portadores da suástica. Quais eram os motivos de Rudal e de outros clérigos que o ajudaram? A resposta é uma mistura perturbadora de ideologia, ingenuidade e medo. Havia a crença fanática de que esses homens, por mais terríveis que fossem seus crimes, eram a última linha de defesa contra o avanço do comunismo. A Guerra Fria já estava começando e, para alguns, o fascista de ontem era o aliado de amanhã. Havia também uma noção pervertida de misericórdia, a ideia de que mesmo o pior pecador merecia uma segunda chance, ignorando que essa segunda chance era roubada de milhões de vítimas que não tiveram nenhuma. E havia, sem dúvida, o antissemitismo latente que ainda permeava partes da igreja, uma desconfiança histórica em relação aos judeus que tornava mais fácil ignorar seu sofrimento. A questão crucial é: até que ponto o Papa Pio XII sabia ou sancionou essas atividades? Esta é uma das áreas mais cinzentas da história. Rudal, mais tarde, se gabou em suas memórias de que agiu com o conhecimento e o apoio tácito do Vaticano. A Santa Sé sempre negou, retratando Rudal como um ator desonesto, um bispo renegado cujas ações não representavam a política oficial. No entanto,
É difícil acreditar que uma operação dessa escala, ocorrendo bem debaixo do nariz do Papa em Roma, pudesse passar completamente despercebida. O silêncio do Vaticano sobre as atividades de Rudolf foi, na melhor das hipóteses, uma negligência colossal e, na pior, uma forma de cumplicidade passiva. A Rota dos Ratos não era apenas uma falha moral, era a continuação da guerra por outros meios, uma aliança profana que não terminou com a rendição da Alemanha. Ela apenas mudou de forma, passando de diplomacia de alto nível para as operações clandestinas do submundo. O Vaticano não estava apenas ajudando indivíduos a escapar, estava, conscientemente ou não, ajudando a preservar a semente de uma ideologia que quase destruiu o mundo. E em nenhum lugar essa semente produziu frutos mais venenosos do que nos Balcãs, em um estado fantoche nazista, onde o catolicismo foi transformado em uma justificativa para o genocídio. Se a história das Rotas dos Ratos é uma mancha na reputação do Vaticano, a história de suas relações com o regime Ustaše, na Croácia, é uma ferida aberta e purulenta. É a página mais sangrenta e deliberadamente silenciada da aliança profana. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas criaram o Estado Independente da Croácia, um estado fantoche governado pelo movimento fascista e ultranacionalista Ustaše, liderado por Ante Pavelić. O regime Ustaše não era apenas um aliado do Terceiro Reich. Em sua brutalidade e fanatismo religioso, ele conseguiu chocar até mesmo os observadores alemães mais endurecidos. Era uma teocracia católica distorcida, um regime cujo objetivo declarado era construir uma Croácia pura, livre de sérvios, judeus e ciganos. E eles buscaram esse objetivo com um fervor genocida. O centro do inferno croata era o complexo de campos de concentração de Jasenovac, conhecido como a Auschwitz dos Balcãs. Lá, os métodos de assassinato eram deliberadamente arcaicos e sádicos. As câmaras de gás eram consideradas impessoais demais. Os guardas Ustaše preferiam facas, martelos e machados. Competições de corte de garganta eram realizadas. O comandante do campo por um período foi um frade franciscano, Miroslav Filipović, apelidado de Fra Sotona, irmão Satanás. Ele e outros clérigos participaram ativamente das atrocidades, transformando sua fé em uma licença para matar. A ideologia Ustaše era uma fusão tóxica de nacionalismo croata e catolicismo radical. Um terço dos sérvios deveria ser expulso, um terço deveria ser convertido à força ao catolicismo e um terço deveria ser exterminado. Os batismos forçados se tornaram política de Estado, realizados sob a mira de uma arma, uma profanação do sacramento em uma escala industrial. Qual foi a reação do Vaticano a este horror perpetrado em seu nome? A resposta é um silêncio ainda mais profundo e comprometedor do que em relação ao Holocausto em outros lugares. O arcebispo de Zagreb, Aloysius Stepinac, era a figura-chave. Seus defensores o retratam como um herói que salvou alguns judeus e sérvios e protestou privadamente contra as atrocidades. Seus críticos o veem como um colaborador, um líder espiritual que legitimou o regime Ustaše ao aparecer em cerimônias públicas com Pavelić, que serviu como vigário militar para as forças Ustaše e que nunca condenou publicamente o genocídio de forma inequívoca. Ele caminhou na corda bamba, tentando preservar a Igreja Católica na Croácia, mas ao fazê-lo, manchou-a com o sangue das vítimas dos Ustaše. Pio XII recebeu Pavelić em uma audiência no Vaticano em 1941, um gesto que conferiu uma imensa legitimidade ao regime assassino. Quando o regime Ustaše entrou em colapso no final da guerra, seus líderes fugiram, levando consigo o chamado ouro Ustaše, toneladas de ouro
joias e outros valores roubados de suas vítimas. E para onde eles foram? Para Roma, seguindo as mesmas rotas dos ratos, operadas pelo bispo Rudal. O tesouro ensanguentado foi supostamente escondido em instituições religiosas romanas, com parte dele sendo transferido para o Banco do Vaticano. O dinheiro do genocídio croata, assim como o ouro do Reich, encontrou seu caminho para os cofres da igreja, onde foi lavado e, segundo acusações, usado para financiar a fuga dos próprios assassinos, os Tash, para a América do Sul. A aliança não era apenas ideológica, era financeira e logística. A história da Croácia, os Tash, é o exemplo mais extremo de como a fé pode ser sequestrada e armada. Mostra como o fanatismo religioso, quando fundido com a ideologia nazista, criou um dos monstros mais hediondos da guerra. A Igreja, em vez de ser um baluarte moral contra essa perversão, tornou-se, em muitos casos, uma participante silenciosa ou até mesmo ativa. O caso de Stepinac continua a ser uma fonte de tensão entre a Croácia, a Sérvia e o Vaticano. Para muitos croatas, ele é um santo e um mártir nacional. Para os sérvios, ele é um criminoso de guerra. O Vaticano o beatificou em 1998, mas sua canonização foi suspensa devido à controvérsia. Ele permanece um símbolo da ambiguidade moral da Igreja durante a guerra. Um homem que talvez tenha tido boas intenções, mas cujas ações permitiram um mal indizível. Enquanto o genocídio se desenrolava sob a sombra da cruz nos Balcãs, uma guerra diferente, uma guerra de sombras e sussurros, estava sendo travada nas ruas da própria Roma, uma guerra de espiões de batina. Enquanto a Europa ardia, a cidade do Vaticano permanecia uma ilha de neutralidade precária, um microestado de 44 hectares no coração da Roma ocupada pelos nazistas. Mas essa neutralidade era uma fachada. Na realidade, o Vaticano se tornou o caldeirão fervente da espionagem, o epicentro de uma guerra secreta, onde padres eram agentes duplos, freiras eram mensageiras da resistência, e os corredores sagrados ecoavam com segredos que poderiam mudar o curso da guerra. Era um tabuleiro de xadrez tridimensional, onde a inteligência da Santa Sé, agentes aliados e as garras da Gestapo e da Abwehr alemã se enfrentavam em um jogo mortal de engano e traição. O Vaticano não estava acima da guerra. Era um de seus campos de batalha mais sofisticados. A cidade-estado era o palco perfeito para a intriga. Diplomatas de países beligerantes de ambos os lados podiam se encontrar em seu território neutro. Refugiados, espiões e fugitivos buscavam asilo dentro de seus muros. A rede global de informações da Igreja Católica, com padres e bispos em todos os cantos do mundo, era uma agência de inteligência natural, rivalizando com as melhores do mundo. Pio XII, o diplomata consumado, estava no centro de tudo, recebendo um fluxo constante de informações de todas as frentes. Ele sabia da iminente invasão alemã dos Países Baixos e da Bélgica e tentou, sem sucesso, alertar os aliados. Ele sabia dos detalhes do Holocausto. A questão nunca foi a falta de informação, mas a relutância em agir sobre ela publicamente. Mas sob a superfície da diplomacia oficial, uma guerra muito mais ativa estava sendo travada. Padres com passaportes estrangeiros se tornaram ativos valiosos para o M6 britânico e para a OSS americana, a precursora da CIA. Freiras usavam seus hábitos para contrabandear mensagens e rádios para a resistência francesa. Os porões de edifícios do Vaticano se tornaram esconderijos para soldados aliados fugitivos e líderes da resistência italiana. A história mais cinematográfica é a do padre irlandês Hugh O'Flaherty, um oficial da Cúria com um charme contagiante e nervos de aço.
conhecido como o Pimpinela Escarlate do Vaticano, O'Flaherty construiu e liderou uma vasta rede clandestina que salvou mais de 6.500 judeus e soldados aliados. A nêmesis de O'Flaherty era o chefe da Gestapo em Roma, o tenente-coronel Herbert Kappler, um homem brutal e eficiente. A rivalidade entre os dois transformou Roma em seu campo de jogo pessoal. Kappler sabia das atividades de O'Flaherty, mas não podia prendê-lo dentro do Vaticano. Ele estabeleceu uma linha branca na beira da Praça de São Pedro, ordenando que O'Flaherty fosse baleado se a cruzasse. O padre Mine, então, operava usando disfarces, saindo do Vaticano vestido de carteiro, vendedor de carvão ou até mesmo de guarda suíço. Era um thriller de espionagem da vida real, com perseguições pelas ruas da Cidade Eterna, senhas secretas trocadas em confessionários e riscos mortais a cada esquina. A coragem de homens como O'Flaherty mostra um lado diferente da Igreja, um lado de heroísmo ativo e desafio. A batina não era apenas um manto de piedade. Para alguns, era o disfarce perfeito para a resistência. A tensão atingiu o clímax com um plano secreto de Hitler, conhecido como Operação Rabat, para invadir o Vaticano, sequestrar o Papa Pio XII e levá-lo para a Alemanha. O plano foi elaborado e o general da SS, Karl Wolff, foi encarregado de sua execução. O objetivo era quebrar a espinha da influência do Vaticano e saquear seus tesouros de arte. O plano nunca foi executado, em parte porque os próprios generais alemães, incluindo Wolff, o sabotaram, temendo a reação global que tal ato provocaria. Mas a ameaça era real e pairava sobre o Vaticano como uma espada de Damocles. A guerra secreta não era apenas sobre informações, era sobre a própria sobrevivência do papado. O Vaticano era, ao mesmo tempo, um jogador e um prêmio no grande jogo da guerra. Sua neutralidade era sua arma e sua vulnerabilidade. E enquanto espiões lutavam nas sombras de suas basílicas por poder político e militar, uma outra guerra, uma guerra pela alma da cultura ocidental, estava sendo travada em plena luz do dia, uma guerra contra a arte e as ideias. No verão de 1937, em Munique, Adolf Hitler inaugurou 2 exposições de arte que ficavam lado a lado. Uma era a Grande Exposição de Arte Alemã, celebrando a visão nazista de arte, heróica, realista e racialmente pura. A outra, muito mais popular, era a Entartete Kunst, a exposição de arte degenerada. Nela, os nazistas amontoaram mais de 650 obras de arte confiscadas de museus alemães. Obras de Picasso, Kandinsky, Klee, Chagall, e as apresentaram como exemplos de insanidade, corrupção judaica e bolchevismo cultural. Era uma declaração de guerra ao modernismo, um expurgo cultural. E, embora suas ideologias fossem vastamente diferentes, essa guerra nazista contra ideias perigosas ecoava de forma sinistra uma prática que o Vaticano vinha aperfeiçoando há 400 anos. A censura através do Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros proibidos. O índice do Vaticano, estabelecido no século XVI, era uma lista de publicações consideradas heréticas, imorais ou cientificamente incorretas, que os católicos eram proibidos de ler. Ao longo dos séculos, ele incluiu obras de gigantes intelectuais como Galileu, Copérnico, Descartes, Kant e Voltaire. O objetivo era proteger a fé e a moral. O objetivo nazista era proteger a pureza da raça e da nação. Os métodos eram diferentes. O Vaticano proibia, o Reich queimava e ridicularizava, mas a premissa subjacente era a mesma. O poder tem o direito de decidir quais ideias são aceitáveis e quais devem ser suprimidas. A luta contra a arte degenerada não era apenas uma questão de estética, era uma batalha pelo controle da mente humana.
O nazismo, como a Inquisição antes dele, entendia que para controlar um povo é preciso controlar sua cultura. À medida que os nazistas expandiam seu império, o saque de arte se tornou sistemático. Uma unidade especial, a ERR, foi criada para confiscar as coleções de arte mais importantes da Europa, especialmente aquelas pertencentes a famílias judaicas. Obras-primas de Vermeer, Rembrandt, Leonardo da Vinci e incontáveis outros desapareceram em minas de sal, castelos e cofres secretos. Após a guerra, os aliados lançaram um programa massivo, os Monuments Men, para rastrear e devolver essa arte roubada. Milhares de obras foram recuperadas, mas milhares de outras permanecem desaparecidas até hoje. Para onde elas foram? Esta é uma das grandes questões não resolvidas da Segunda Guerra Mundial. Um mistério que alimenta um próspero mercado negro e inúmeras teorias. E aqui, mais uma vez, as pistas se cruzam com o Vaticano. Embora não haja provas concretas de que a Santa Sé tenha participado diretamente do saque, surgiram acusações e rumores persistentes. Alguns afirmam que certas obras, especialmente aquelas de menor perfil, podem ter sido discretamente adquiridas por colecionadores ligados ao Vaticano ou escondidas em seus vastos e inacessíveis depósitos. A lógica era cínica. Se os nazistas iam roubar de qualquer maneira, era melhor que essas obras de arte cristãs acabassem em mãos católicas do que fossem destruídas ou caíssem em mãos bolcheviques. A narrativa se transforma em um romance de detetive de arte, uma caça a obras-primas perdidas, onde as provas não são impressões digitais, mas pinceladas, proveniências falsificadas e o silêncio suspeito de casas de leilão e coleções particulares. A aliança profana não foi travada apenas nos campos de batalha ou nos corredores da diplomacia. Foi uma guerra pela cultura, uma conspiração intelectual para redefinir a beleza, a verdade e a própria história. O Vaticano, com sua longa história de patrocínio e censura artística, se encontrava em uma posição moralmente ambígua. Ele condenava a ideologia neopagã do nazismo, mas compartilhava com ele um profundo desprezo pelo modernismo, pelo secularismo e pela liberdade intelectual irrestrita. Ambos, de maneiras muito diferentes, eram poderes totalizantes que buscavam moldar o mundo à sua imagem. E por trás de cada obra-prima roubada, por trás de cada livro queimado, há uma história de sangue, ganância e traição. Uma história que revela que a guerra ideológica contra a arte degenerada era apenas o prelúdio para a guerra física contra a humanidade degenerada. E enquanto Hitler travava essa guerra em público, um grupo de seus próprios generais conspirava nas sombras para detê-lo, usando o Papa como seu canal secreto e desesperado de comunicação. No meio do silêncio público de Pio XII, há uma história extraordinária e pouco conhecida, um capítulo secreto, que complica radicalmente a narrativa de um Papa passivo. É a história de como, no inverno de 1939 e 40, o Sumo Pontífice se tornou um participante ativo e arriscado em uma conspiração de generais alemães para derrubar e assassinar Adolf Hitler. Esta não é uma especulação. É um fato histórico documentado, um thriller político da vida real, onde o Papa, arriscando tudo, atuou como mediador secreto entre a resistência alemã e o governo britânico. Uma história de coragem imensa e, finalmente, de trágico fracasso. O bem que se cala, às vezes, age na mais profunda escuridão. A conspiração era formada por um grupo de oficiais de alta patente da Wehrmacht, diplomatas e intelectuais conservadores. Eles viam Hitler como um aventureiro maníaco que estava levando a Alemanha à destruição. Figuras como o almirante Wilhelm Canaris, chefe da Abwehr, a inteligência militar, e o coronel Hans Oster, seu braço direito,
eram o coração da resistência. Eles não eram democratas, mas nacionalistas alemães que queriam salvar seu país do abismo. Para derrubar Hitler, eles precisavam de uma garantia dos aliados, especificamente da Grã-Bretanha. Se o Führer fosse removido, a Alemanha receberia termos de paz justos, não uma repetição humilhante do Tratado de Versalhes. Mas como contatar os britânicos sem serem descobertos pela Gestapo? Eles precisavam de um intermediário com credibilidade impecável e canais de comunicação seguros. Só havia uma opção: o Papa. O contato foi feito através de Joseph Müller, um advogado católico de Munique e uma figura da resistência. Müller viajou para Roma e, através de contatos na Cúria, conseguiu uma audiência com o Papa Pio XII. Ele apresentou o plano. A resistência estava pronta para agir, mas precisava do apoio britânico, e o Papa era o único que poderia intermediar. Pio XII se viu diante de uma escolha de consequências inimagináveis. Se ele se envolvesse e fosse descoberto, Hitler teria a desculpa perfeita para lançar uma perseguição em massa contra a Igreja Católica em toda a Europa. A neutralidade do Vaticano seria destruída. Sua própria vida estaria em perigo. Mas se ele não fizesse nada, perderia a chance de talvez encurtar a guerra e salvar milhões de vidas. Após uma profunda reflexão, o Papa concordou em ajudar. O que se seguiu foi um tenso jogo de espionagem. Pio XII usou seu secretário particular, o padre Robert Leiber, como intermediário. As mensagens dos conspiradores eram levadas a Leiber, que as transmitia ao Papa. O Papa, por sua vez, contatou o embaixador britânico no Vaticano, Sir Darcy Osborne. Em encontros secretos, o Papa pessoalmente transmitiu os detalhes da conspiração aos britânicos, os nomes dos generais envolvidos, seus planos para um golpe e seus termos para a paz. Os britânicos, liderados por Neville Chamberlain, eram céticos. Eles temiam uma armadilha, um ardil alemão para dividir os aliados. Eles exigiram provas, mais detalhes. O vai-vem de mensagens cifradas continuou por meses, com o Papa no centro, arriscando tudo a cada comunicação. Por que a conspiração falhou? As razões são complexas. A desconfiança britânica foi um fator crucial, mas o principal golpe veio com o sucesso inesperado de Hitler na primavera de 1940. A rápida e esmagadora vitória sobre a França galvanizou o apoio ao Führer dentro da Alemanha e da Wehrmacht. Os generais que antes estavam dispostos a agir, agora hesitaram. O momento havia passado. A conspiração se desfez. Muitos de seus membros, incluindo Canaris e Oster, seriam mais tarde descobertos e brutalmente executados após o atentado, a bomba de 1944. Joseph Müller sobreviveu por pouco aos campos de concentração. O Papa, seu mediador secreto, ficou com o peso de um fracasso que, possivelmente, custou ao mundo 5 anos adicionais de guerra e dezenas de milhões de vidas. Esta história oculta lança uma luz totalmente diferente sobre Pio XII. Ela o revela não como um observador passivo, mas como um ator corajoso que esteve disposto a dar um passo perigosíssimo para tentar parar a loucura. Mostra a complexidade de um homem que podia ser publicamente silencioso, mas privadamente subversivo. No entanto, o fracasso da conspiração também o assombrou. Talvez essa experiência o tenha convencido de que a ação secreta era fútil, reforçando sua decisão de manter a neutralidade pública pelo resto da guerra. Foi o heroísmo dos condenados, uma aposta desesperada contra a história que não deu certo, e porque falhou, permaneceu um segredo por décadas, deixando o campo livre para uma outra narrativa, a do Papa de Hitler, que dominaria o debate pós-guerra e transformaria o processo de sua beatificação
em um campo de batalha pela memória. Quando a guerra terminou, o mundo começou a contar seus mortos e a procurar culpados, e o olhar de muitos se voltou para Roma, para o homem de branco que permaneceu em silêncio, enquanto o maior crime da história se desenrolava. A batalha pelo legado de Pio XII começou quase imediatamente após sua morte, em 1958, e se transformou em uma das disputas históricas mais acirradas do século XX. De um lado, defensores fervorosos que o veem como um santo diplomata, um herói oculto. Do outro, críticos implacáveis que o rotulam como o Papa de Hitler, um cúmplice, na melhor das hipóteses, por omissão. Esta não é apenas uma briga acadêmica, é uma guerra pela alma da Igreja Católica, uma batalha que se intensificou quando o Vaticano iniciou o processo para declará-lo santo. O termo Papa de Hitler foi popularizado em 1963 pela peça de teatro O Vigário, do dramaturgo alemão Rolf Hochhuth, que retratava um Pio XII frio e calculista, mais preocupado com as finanças do Vaticano do que com vidas humanas. A peça causou um escândalo global e definiu os termos do debate para as gerações seguintes. Décadas depois, em 1999, o livro O Papa de Hitler, do historiador John Cornwell, deu um verniz de legitimidade acadêmica à acusação, argumentando que Pacelli, desde seus dias como núncio na Alemanha, nutria simpatias autoritárias e um antissemitismo que o levaram a uma cumplicidade ativa com o regime nazista. O livro se tornou um best-seller e solidificou a imagem negativa do Papa na mente do público. A reação do Vaticano e de seus defensores foi feroz. Eles montaram uma contraofensiva historiográfica, apresentando Pio XII como o maior salvador de judeus durante a guerra. Historiadores como o rabino David Dallin argumentaram que o silêncio do Papa era uma estratégia deliberada para não piorar a situação, permitindo que a Igreja salvasse secretamente centenas de milhares de judeus. Eles apontam para os elogios que Pio XII recebeu de líderes judeus e do Estado de Israel imediatamente após a guerra, antes que a narrativa revisionista tomasse conta. Eles apresentam o Papa não como um antissemita, mas como o alvo de uma campanha de desinformação soviética durante a Guerra Fria, destinada a desacreditar a autoridade moral da Igreja. A narrativa se transformou em um drama judicial histórico, com a reputação de um pontificado no banco dos réus. O campo de batalha mais visível se tornou o processo de beatificação e canonização de Pio XII. Cada passo dado pelo Vaticano nessa direção, declará-lo venerável em 2009, por exemplo, provocava uma tempestade de protestos de organizações judaicas e sobreviventes do Holocausto, que argumentavam que santificar um Papa que permaneceu em silêncio seria um insulto à memória das vítimas. Por outro lado, grupos católicos conservadores pressionavam pela canonização, vendo Pio XII como um baluarte da tradição e um líder injustamente caluniado. A santidade de um homem se tornou um referendo sobre o papel de toda uma instituição durante o período mais sombrio da humanidade. Essa disputa não é apenas sobre o passado, ela molda profundamente o presente. Ela afeta o diálogo católico-judaico, as relações do Vaticano com Israel e a própria imagem que a Igreja projeta para o mundo. É uma luta pela memória, pelo legado e pela verdade. A questão central permanece: pode um homem ser considerado santo se sua principal virtude foi a prudência em um momento que exigia uma coragem profética? Ou sua coragem foi justamente a de não ceder aos apelos por um gesto grandioso, mas fútil,
escolhendo em vez disso a ação silenciosa e eficaz. Por décadas, a resposta para essas perguntas estava enterrada sob milhões de páginas de documentos trancados a 7 chaves nos arquivos secretos do Vaticano. A defesa e a acusação podiam argumentar, mas a testemunha principal, a verdade documental completa, permanecia em silêncio, até que em março de 2020, os selos foram finalmente rompidos. No dia 2 de março de 2020, as portas do Arquivo Apostólico do Vaticano se abriram para um momento histórico. Após décadas de pedidos e pressões, o Papa Francisco autorizou a abertura completa dos arquivos do Pontificado de Pio XII, cobrindo os anos de 1939 a 1958, historiadores de todo o mundo, que haviam esperado suas vidas inteiras por este momento, correram para Roma. Era a última e mais desesperada tentativa de encontrar respostas definitivas para as questões que assombram o século XX. O que eles encontrariam naqueles milhões de documentos empoeirados? A prova que reabilitaria o Papa como um santo incompreendido ou a confirmação dos piores medos, o revólver fumegante da cumplicidade. A atmosfera nos primeiros dias era de uma caça ao tesouro febril. Os pesquisadores mergulharam em um oceano de papel. Relatórios de núncios, notas diplomáticas, minutas de reuniões, rascunhos de discursos, o mais comovente de tudo, milhares de cartas e petições de judeus de toda a Europa implorando por ajuda. Essas cartas, endereçadas diretamente ao Papa, descreviam com detalhes angustiantes as perseguições, as deportações e o terror. Eles pediam vistos, asilo, uma palavra de intercessão, qualquer coisa que pudesse salvá-los. A descoberta mais perturbadora foi que esses apelos não apenas chegavam ao Vaticano, mas eram processados, resumidos e colocados na mesa do próprio Papa ou de seus assessores mais próximos. Ele sabia em tempo real e em detalhes excruciantes. As primeiras descobertas que vazaram dos arquivos foram fragmentárias, mas eletrizantes. Um documento revelou que o Vaticano tinha informações confiáveis sobre o assassinato em massa de judeus em câmaras de gás já em 1942, mas optou por não as compartilhar com o governo americano, considerando-as exageradas. Outro conjunto de notas internas mostrava debates, onde o frio cálculo diplomático e a preocupação com a neutralidade do Vaticano frequentemente prevaleciam sobre a compaixão humanitária. Encontraram-se provas da ajuda secreta, sim, mas também provas de uma burocracia eclesiástica cautelosa, muitas vezes paralisada pelo medo e preocupada em não ofender o poder alemão. A história, ao que parece, não é preto no branco. Os arquivos não forneceram uma resposta simples. Em vez disso, eles pintaram um retrato mais complexo e, talvez, mais perturbador, o de uma instituição e de um homem sobrecarregados pela história, cientes do horror, mas que escolheram a diplomacia em vez da profecia. A imagem que emerge não é a de um papa pró-nazista, mas talvez algo moralmente mais ambíguo. Um papa que, ao tentar salvar a instituição, falhou em usar seu imenso poder moral para salvar a humanidade. Os documentos mostram que a escolha pelo silêncio não foi por ignorância, mas por política. E essa revelação é, para muitos, mais condenatória do que qualquer acusação anterior. A história da aliança profana entre o Vaticano e o Terceiro Reich, portanto, não terminou. A abertura dos arquivos não foi um ponto final, mas o início de um novo capítulo de investigação e debate que levará décadas. Os selos foram rompidos, mas os segredos mais profundos, os segredos do coração humano, das escolhas feitas sob pressão insuportável, talvez nunca sejam totalmente revelados. Voltamos ao início, aquela pergunta fundamental
sobre o pacto com o diabo. Os arquivos mostram o preço desse pacto em detalhes minuciosos. Eles não oferecem um julgamento fácil, mas sim um espelho para a nossa própria fragilidade moral. Julgar o passado é fácil, mas a pergunta que os sussurros desses papéis antigos nos deixam é muito mais pessoal e muito mais difícil, confrontados com uma catástrofe total, com a escolha entre a sobrevivência de nossa fé e o grito de nossa consciência. Teríamos nós, qualquer um de nós, conseguido agir de forma diferente? A resposta, talvez, esteja no silêncio que se segue à pergunta.